Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre conjuntos. E nessa aula a gente vai falar sobre algumas operações envolvendo conjuntos. Inicialmente vamos falar sobre união de dois conjuntos. A gente vai ter um conjunto A e um conjunto B. E a união desses dois conjuntos vai ser o quê? Os elementos que estão em A ou os elementos que estão em B. Perceba que eu pintei tudo aqui, porque a união vai ser tudo isso aqui que está em A ou está em B. E também na interseção. Se eu tiver três conjuntos, A, B e C, vai ser todos os elementos que estão aqui, nessa forma aqui pintada. Estão em A, estão em B, estão em C, ou estão nos dois. Porque a única restrição vai ser o seguinte, está em um ou está no outro. Para ficar mais formal aqui, a ideia é o seguinte, união de dois conjuntos, vai ser a ideia do ou, né? A união B, isso aqui vai denotar o A união B, vai ser X, esse um ponto e vírgula significa semelhante àquela barra, tal que. X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, a união desses dois conjuntos vai ser tudo que está pintado aqui de verde, certo? Tranquilo, pessoal? Aí, definição um pouco mais formal e vamos fazer um exemplo para ficar mais claro, caso você não esteja entendendo. Dado dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Perceba, o elemento pertence a A ou a B. Então, vamos lá. A união B é justamente o que eu já comentei, aqui a definição, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Vamos trazer um exemplo aqui para a gente esclarecer essa ideia. Perceba, eu tenho A e tenho B aqui, né? Aí vamos ver quem vai ser a união B. A união B vai ser o seguinte. Vou listar os elementos que estão em A, B e C. E vamos ver agora os elementos que estão em B. Eu já listei os elementos que estão em A. Aí o C, ele está aqui e está aqui. Perceba que tem que estar em um ou no outro. Então, eu já listei o C. Eu não preciso colocar outro C aqui não, pessoal. Então, vai ser o seguinte. Vai faltar só o D. Então, isso aqui vai ser o A união B. Ou seja, os elementos que estão em A ou estão em B. Nesse caso, esse aqui está em A, esse aqui está em B. Esse aqui está nos dois e esse aqui só está em B. Se for fazer em forma de diagrama, vamos fazer aqui o A e vamos fazer aqui o B. Aqui eu tenho o A e o B. O A, ele possui os elementos A, B e C. E o B possui C e D. Coloquei assim de propósito, porque o C ele pertence aos dois. Pertence a B e pertence a D. Essa aqui vai ser a ideia de interseção. Então, como eu já tinha comentado, a união vai ser todos esses elementos que estão aqui, pessoal. Ou seja, estão em A, estão em B, estão na interseção também. Que é como a gente falou aqui. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Conjunto A, que é 4, 5, e o conjunto B, que é 7, 9. Quem será a união B? Então, vamos lá. Vou listar os elementos que estão em A, porque eu sei que ele pertence à união, 4 e 5. Tem que estar em A ou em B. Em A eu já listei, em B, 7 e 9. Pronto, essa aqui é a união. Perceba que eles não têm interseção, diferente do exemplo anterior. Aqui eu tenho A e eu tenho B. O A ele possui o elemento 4 e 5 e o B 7 e 9. Mas perceba que minha união vai ser o quê? Os elementos que estão em A e os elementos que estão em B. Mesmo eles não tendo interseção. Ou seja, aqui como a interseção é vazia, são conjuntos disjuntos que eu comentei na aula passada com vocês. Aí vamos para mais um exemplo aqui. Vamos pegar a união de AB, né? Vai ser os elementos que estão em A, vou repetir, 7 e 8. E os elementos que estão em B, perceba que o 7 eu já coloquei, o 8 também, não precisa colocar duas vezes. Então, falta só o 9. Então, a união B é 7, 8 e 9. Em forma de diagrama, se eu for fazer aqui, vou colocar aqui o conjunto B. E aqui dentro eu vou colocar o conjunto A. O conjunto A é 7 e 8 e o conjunto B é 9. Ou seja, A está contido em B. Não é isso, pessoal? 7 e 8, 7 e 8, 7 e 8, 7 e 8 aqui. E qual vai ser a união? A união é justamente tudo, pessoal. Todo o conjunto aqui, que é justamente o 7, o 8 e o 9. Beleza? Tranquilo? Deu para entender essa ideia de união aí? Então vamos seguir. Vamos para algumas propriedades da união.
Primeira propriedade. Um conjunto A unido com ele mesmo é igual a ele mesmo, porque não tem o que acrescentar mais, né? Ó, a união com o vazio, ou seja, quando eu tenho um conjunto qualquer, união com o vazio, dá ele mesmo, porque o vazio ele é aqui um elemento neutro dessa operação aqui. Se você unir pegar um conjunto e fazer união com o vazio, vai dar sempre o conjunto. Ó, a união B é igual a B união A, ou seja, a união de conjuntos é comutativa. Pessoal, outra propriedade importante. E outra coisa, ó, a união B, união C, é a mesma coisa que eu fazer A união B união C, ou seja, ela é associativa. Não importa a ordem dos parênteses aqui, que sempre vai valer essa propriedade aí da união de conjuntos. Tranquilo, pessoal? Ó, e agora vamos para a interseção de conjuntos, que eu acho que é até mais fácil do que a união. Imagine que a gente tem dois conjuntos aqui, ó, A e B. A interseção é o que aparece nos dois, ó. É justamente o que está em A e o que está em B. Se eu tiver três conjuntos, ó, conjunto A, conjunto B, conjunto C. É justamente o que aparece nos três, ó, que é só essa parte. Aparece em A, aparece em B, aparece em C. Ou seja, a interseção é o que tem em comum. Ó, interseção a gente vai denotar por esse símbolo e vai ser o seguinte, ó, a interseção B vai ser, ó, é semelhante ao da união, só que esse aqui é para baixo, o da união é para cima. Vai ser x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Lá na união era um ou outro, aqui não, tem que ser E. Ou seja, tem que pertencer a A e tem que pertencer a B ao mesmo tempo. A ideia de interseção. Tranquilo? Uma definição mais formal é o seguinte, ó, dados dois conjuntos, A e B, chama-se de interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Então vamos lá, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo, ó, ABC e o conjunto CD. Ó, vamos ver quem é A interseção B. São os elementos que estão nos dois conjuntos. Ó. Vamos analisar quem está nos dois. Ó, o C está aqui e o C está aqui. Então, o C é a interseção deles. Se eu for fazer em forma de diagrama, ó, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho A e eu tenho B. Os elementos, ó, a interseção é C, porque C está nos dois. E aqui eu tenho A e tenho B e aqui eu tenho D. São os elementos, ó, AB está somente em A e o D está somente em D. Então, a interseção, ó, vai ser justamente isso aqui, ó, que está nos dois, como eu já tinha comentado anteriormente. Tranquilo, pessoal? Mais um exemplo aqui, ó. Esse conjunto A e esse conjunto B. Vamos ver. Tem interseção? Tem elemento em comum? Ó, A interseção B. Aqui tem algum elemento que está aqui, ou vice-versa? Não, né, pessoal? Aqui eu tenho 4, 5 e aqui eu tenho 7 e 9. Então, a interseção aqui é vazia. Ou seja, se eu for fazer diagrama aqui, ó, A e um diagrama B. O A 4, 5 e o B 7 e 9. Não existe interseção. Então, a gente diz que a interseção é vazia. E quando isso acontece, pessoal, a gente diz que os conjuntos são disjuntos entre si. Ou seja, a interseção deles é vazia, eles não têm elementos em comum. Mais um exemplo aqui para finalizar, ó, essa parte de interseção. Ó, a interseção B. Quem vai ser a interseção B? Ó, vamos ver os elementos que estão nos dois. Ó. O 7 está aqui, está aqui. O 8 está aqui, está aqui. Então, eu já sei, ó, que a interseção B vai ser 7 e 8. Se eu fizer na forma de diagrama, ó, perceba que A está contido em B, né? Então, eu vou botar o B aqui, ó. E o A vai ser quem? 7 e 8. E o B, que vai ficar... E o 9 está somente em B. Então, a interseção é o quê? O que está nos dois. E nesse caso, ó, como B, ó, como o A está contido em B, implica que, ó, a interseção AB é justamente, ó, o A. Tranquilo, gente? Beleza? Ó, vamos a algumas propriedades agora de interseção. Primeiro, ó, quando você pega um conjunto e faz a interseção com ele mesmo, vai dar ele mesmo. Quando você pega, ó, um conjunto A e faz a interseção com o vazio, vai dar o vazio, certo? Pode perguntar, por quê, professor? Porque
Se você faz a interseção de um conjunto qualquer com o vazio, sempre vai dar o vazio, por quê? Todo conjunto tem essa ideia do vazio. E aqui a gente pode considerar aquela ideia do elemento neutro também. E aqui, ó, a interseção B é igual a B interseção A, ou seja, a interseção de conjuntos é comutativa, não importa a ordem aqui. E também vai ser associativa. Se você tem, por exemplo, ó, como eu já A união B, desculpa, interseção com C, vai ser igual, ó, A interseção B com interseção com C, independente de onde você coloca o parênteses. Ó. Se eu coloco aqui, ó, vai ser igual se eu coloco aqui e vice-versa. Essa é a ideia da propriedade associativa de interseção de conjuntos. Tranquilo, pessoal? Ó, e agora outra parte muito importante, o número de elementos da união. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. Imagine que eu tenho dois conjuntos, ó, A e B. Pergunto, gente, qual vai ser o número de elementos da união? Eu sei que a união é o quê? Ó? A união é todos os elementos de A e todos os elementos de B. Tem que estar em A ou tem que estar em B. Então a gente pode pensar o seguinte, ó, o número de elementos da união de A, união B, vai ser o seguinte, primeira ideia, o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Concordam? Ó, porque o número de elementos de A vai ser o quê? Ó? O número de elementos de A vai ser tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Certo? Então a gente já faz essa conta aqui. Aí depois, ó, só mudar a caneta aqui. E depois eu somo com o número de elementos de B, que vai ser tudo isso aqui. Então, dessa forma, será que a gente consegue contar o número de elementos de A e B somente somando os dois conjuntos? A gente vai ver que não é assim, pessoal. Por quê? Ó? Quando eu conto o número de elementos de A, eu conto tudo isso aqui, ó, certo? Conto esses elementos e esse aqui. Quando eu conto de B, eu conto duas vezes essa parte aqui, ó. Perceba que essa parte, quando eu faço essa soma, essa parte da interseção ela foi contada duas vezes. Uma quando eu somei com A e outra quando eu somei com B. Então, para a gente saber exatamente o número de elementos da união, a gente tem que subtrair por uma interseção. Como eu contei duas vezes, eu vou ter que subtrair por uma vez o número da interseção. Então, ó, o número de elementos da união de A união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Justamente porque quando a gente soma o número de elementos de A com o número de elementos de B, a gente conta duas vezes essa interseção. E se eu tiver, pessoal, três conjuntos, como que vai ser isso, professor? Vai ser uma ideia bem semelhante. Ó. Vamos fazer o seguinte, ó, o número de elementos de A, união B, união C. Vamos usar a mesma ideia. Vamos pegar o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Certo? Então, eu vou pegar até uma caneta aqui de cor diferente. Ó, o número de elementos de A é isso tudo. Ó. É isso tudo aqui, ó, que a gente vai contar, certo? Ó, de verde. Aí, ó, o número de elementos de B vai ser o quê? Isso tudo aqui é de B, ó, quando eu faço essa soma. Tudo isso de B. E o número de elementos de C vai ser justamente isso aqui, ó, tudo isso. Ó. Todo esse elemento C. Perceba que, semelhante ao exemplo anterior, a gente conta algumas vezes algumas coisas aqui, né? Por exemplo, ó, quando eu conto, ó, quando eu pego o número de elementos de A e de B, eu conto isso aqui duas vezes. Ó. Então, eu vou ter que subtrair um, ó, menos o número de elementos de A interseção B. Quando eu conto aqui, ó, duas vezes o A e o C, eu conto duas vezes essa parte aqui, ó. Que vai ser, eu vou ter que subtrair número de elementos de A, interseção com C. E aqui da mesma forma, quando eu conto o número de elementos de B e de A, essa interseção aqui eu conto ela duas vezes também. Então vai ser menos número de elementos de B, interseção C. Só que tem um detalhe importante, pessoal. Ó, essa interseçãozinha aqui dos três, o que é que acontece? Quando a gente conta o A, eu conto ela uma vez, ó, o A contei uma vez. O B, contei duas vezes. E quando eu somo aqui o C, eu contei três vezes. Certo? Aí, certo, a gente contou três vezes, né? Essa parte. Só que aí, ó, eu subtraio uma vez, ó, quando eu tiro essa parte aqui, ó, N,
a união B, quando eu tiro a união B, eu tiro uma vez. Quando eu tiro a união C, eu tiro duas vezes. Quando eu tiro a união B, eu tiro três vezes. Ou seja, eu não estou contando essa parte. Então, eu vou ter que somar com N, A, interseção B, interseção C. Que vai ser essa fórmula aqui, pessoal. O número de elementos da união de A, união B, união C vai ser justamente o número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos o número de elementos de AB, da interseção de AB, menos o número de elementos da interseção AC, menos o número de elementos da interseção BC, mais o número de elementos da interseção dos três. Justamente essa ideia que eu expliquei, tá bom? Tentei trazer aqui, não jogar a fórmula, e sim explicar um pouco para vocês de onde vem isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Fazer alguns exemplos aqui. A gente tem, primeiro exemplo aqui, determine o número de elementos da união e da interseção dos conjuntos. Vamos lá. A interseção é fácil, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, a interseção B vai ser o que aparece em A e o que aparece em B. Somente isso. Então, vamos lá ver o que aparece em A e B, O 4 aparece aqui, o 4 aparece aqui também, o 6 aparece aqui e aparece aqui, e o 7 aparece aqui, e aparece aqui também. Então, a interseção vai ser o quê? 4, 6 e 7. Aí a gente pode usar aquela ideia, pessoal. E o número de elementos da união vai ser o quê? O número de elementos, a união B é justamente isso, certo? Então, o número de elementos de A, a interseção B são esses três. Então, o número de elementos de A interseção B é igual a 3, tá bom? Aí, o número de elementos de A união B. A gente pode fazer a união, desenhar aqui tudo direitinho. Ou pode usar a forma que a gente acabou de ver. O número de elementos de A união B é o quê? Número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Que é o número de elementos de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui vai ser 6. Número de elementos de B? 1, 2, 3, 4, 5. Número de elementos da interseção, a gente viu que é 3, né? Então, vai ficar menos 3. Então, isso aqui vai ficar 6 mais 5 dá 11, menos 3, 8, né? Então, o número de elementos de A união B é igual a 8, certo? Aí, eu vou fazer o diagrama aqui para mostrar a vocês esses elementos da união. Nesse caso, é fácil, pessoal. Dá para fazer até na mão. Mas eu estou dizendo que essa fórmula é útil porque vai ter casos que não vai dar para você ficar listando todos os elementos. Então, vamos lá. Vamos botar a interseção. Quando a gente tiver um problema de conjunto, geralmente a gente começa pelas interseções. Quais os elementos que estão em A e estão em B? O 4, o 6 e o 7. Não é isso? Interseção. Quais estão somente em A? 1, 3 e 9. Concorda? Estão somente em A. E o que estão somente em B? 2 e 10. Se a gente for contar esses elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O número de elementos de A união B é igual a 8. Bem fácil também dessa forma, né? Mas para a gente não ficar sempre fazendo isso, vai ter problemas que a gente não vai conseguir fazer isso, a gente pode usar essa forma. Beleza, pessoal? Mais um exemplo aqui, bem semelhante, tá bom? Determine o número de elementos da união e da interseção. Vamos fazer logo a interseção, A interseção B é justamente os que aparecem nos dois, né? Nesse caso, só tem um elemento, que é o C. Então, o número de elementos da interseção vai ser igual a 1, que é somente o C. E para a gente fazer o número de elementos de A união B, bora lá, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Vai ser o quê? O número de elementos de A a gente tem 3, né? Número de elementos de B a gente tem 2. E a interseção a gente só tem 1. Então, o número de elementos da união vai ser 3 mais 2, que é 5, menos 1, 4. E eu posso desenhar também daquela forma, diagrama, pegando o A aqui e o B. O que está em comum é o C, né? O que está somente em A é o Azinho e o Bzinho. O que está somente em B é B. Então, temos 4 elementos aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui, que diz o seguinte, um exemplo agora contextualizado. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe com 50 alunos.
10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? Vamos fazer um diagrama aqui, pessoal, para a gente entender isso de forma de diagrama, certo? O meu universo vai ser os 50 alunos, do total de alunos, e eu vou ter dois conjuntos. Ó. O conjunto A vai ser os que acertaram a primeira questão, e o conjunto B, que acertaram a segunda questão, belezinha? Então, eu vou colocar aqui, ó, A e B. Então, eu vou pegar até outra caneta aqui para facilitar. Aí, vamos lá. A e B. Aí, perceba que ele diz, ó, 10 alunos acertaram as duas questões. Então, eu sei que 10 alunos, ó, estão na interseção. Não é isso? Porque acertaram as duas. Eu sei também que 25 acertaram a primeira questão. A acertou a primeira questão. Eu vou botar 25 aqui? Não, porque aqui já tem 10. Então, vou colocar 15. Por quê? 15 mais 10, 25. Se eu coloco 25 aqui, eu estou dizendo que 35 acertaram, mas foi 25. Então, eu pego 25 e subtraio da interseção. E nesse caso, 20 acertaram a segunda. Eu vou colocar 20 aqui? Não. Somente 10 acertaram a segunda e 10 acertaram as duas. Perceba, ele quer saber, ó, quantos alunos erraram as duas questões. Se a gente sabe que 50 alunos participaram, e vamos fazer o seguinte, ó, quem vai ser, ó, a quantidade de elementos de A união B. Vai ser o quê? Ó? Número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Ou seja, que acertaram alguma coisa. Todos os alunos são dessa forma. Sem precisar fazer conta, eu já sei o quê? Ó? 15, 10 e 10. Se eu somar isso aqui, ó, A união B, o que é a união B? É isso tudo aqui, né, gente? A gente viu na nossa aula. Então, vai ser o quê? 15 mais 10 igual a 35. Só que vamos supor que a gente não tenha feito isso. Eu fiz por diagrama para vocês verem. Vamos supor que a gente pegou direto. Vamos lá. O número de elementos de A é quem? Ó? Acertaram a primeira, 25. Número de elementos de B, acertaram a segunda, 20. E a interseção, 10. Que vai dar o quê? 45 menos 10, que dá igual a 35. Tranquilo? Então, se 35 acertaram alguma coisa, ou a 1, ou a 2, ou as duas, quantos alunos erraram as duas questões? 50 menos 35. Ou seja, 15 alunos erraram as duas questões. Beleza, pessoal? O objetivo da nossa segunda aula era esse, falar sobre interseção, união e número de elementos da união. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo de conjuntos. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like.